Vamos lá, tem primeira questão, calcule as multiplicações. Na letra A, opa, gente, agora foi que eu estou entendendo por que está vendo com fração aqui. Eu estou com o livro do sétimo ano. Vamos ver agora o que aconteceu. Oxi, negócio de razão e proporção, tá lidando com fração ainda. Eu acho Equivoquei. que você engrandeça esse investimento profissional e ia começar a ler. Pronto, vamos lá, a gente pega aqui, estou com o livro correto agora. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Como eu já tinha conversado com vocês, são aqueles casos que você vê que quando a grandeza aumenta, a outra vai diminuir, ou vice-versa. Se temos aqui alguns exemplos, e quando isso acontecer, gente, é só inverter. Vamos ver aqui se tem algum exemplo nessa introdução. Temos aí duas questões na página 93. O engraçado é que o exercício do sétimo ano também é 95. Mas, enfim. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Você já ouviu falar em loteria? Essa é uma modalidade popular de jogo de azar que consiste na escolha de um conjunto de números que compõe uma aposta para o sorteio de um prêmio. Os prêmios devem variar entre automóveis, residências e até mesmo dinheiro. Vamos analisar a seguinte situação. Uma lotérica está sorteando um prêmio de 1.200.000. Caso mais de um jogador acerte a sequência de números premiados, esse valor é dividido igualmente entre o número de ganhadores. Beleza, isso daí é uma divisão diretamente proporcional, né? Ou inversamente proporcional, perdão. Por quê? À medida que você vai aumentando a quantidade de ganhadores, o valor do prêmio diminui, tá bom? Então você tem quantidade de ganhadores e você tem o dinheiro, o prêmio. Então, você vai ganhar dois, vai dois ganhadores. O número de ganhador aumentou, mas o valor que vai ser pago para cada um vai diminuir. Se você tiver três ganhadores, o valor é menor ainda, e assim sucessivamente. Então, quanto mais ganhadores você tiver, ou seja, essa grandeza está aumentando, você tem a outra grandeza do prêmio diminuindo, né? Então, isso daí é um caso de inversamente proporcional. Aí vem continuando. Vamos verificar a divisão do valor premiado para os ganhadores dessa situação com apoio de um quadro. Então, ele colocou aqui um quadro apenas expressando, dividindo, gente, normal, né? Pegando o valor e dividindo pela quantidade de ganhadores. Então, tem um valor aí de 1.200.000, um ganhador. Se você tem dois ganhadores, fica 600.000. Três ganhadores, 400.000. Quatro ganhadores, 300.000. Cinco ganhadores, 240.000. E assim sucessivamente, né? Vai ficar o prêmio cada vez menor, se for seguindo essa projeção. Aí vem, responda. O número de ganhadores e o valor do prêmio são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Já tenho aqui esclarecido, é uma situação de inversamente proporcionais. Então, a gente simplesmente ingressa inversamente. Aqui na primeira pergunta, página 93. Na verdade, eu não vou nem copiar isso. Viu? Deixa aqui para o exercício. Tá, gente? Vocês colocam aí na primeira pergunta da página 93. É um caso de inversamente proporcionais, tá? Quanto a isso, eu acho que vocês não têm dúvida de observar que são situações opostas, inversas. Na segunda pergunta, você ou sua família já ganharam algum prêmio na loteria? Vocês vão dizer sim ou não. Tá? Então, a resposta nesse caso ela é pessoal. Pronto, virando a página aqui para a parte 94, diz o seguinte: a relação entre o valor do prêmio da loteria
e o número de ganhadores é inversamente proporcional, pois quanto mais ganhadores, menor valor de cada um receberá. Podemos expressar a relação entre o valor do prêmio P e o número de ganhadores G na seguinte maneira. Aí ele colocou aqui que o prêmio, né, ele chamou de P, ele botou 1.200.000 e colocou G no denominador. Significa que você vai dividir o prêmio pela quantidade de ganhadores. Tá? De tal forma que, para você verificar se está certo, se a divisão está correta, quando você multiplicar o prêmio pelo número de ganhadores, obviamente você vai ter que retornar para 1.200.000 iniciais. Aí ele vem aqui com um gráficozinho, uma leitura de gráfico, uma interpretaçãozinha, da mesma forma como vimos no caso direta. E tem, como o valor do prêmio depende do número de ganhadores, o produto dessas grandezas é constante. Vamos verificar como se comporta o gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Primeiramente, utilizamos as informações do quadro, considerando o par ordenado, número de ganhadores, com o valor do prêmio, para representar os pontos do plano cartesiano. Então, observe que no primeiro gráfico, ele colocou no eixo X o número de ganhadores e no eixo Y ele colocou o valor do prêmio. Pronto. Então, quer dizer, quando você observa no gráfico, mesmo que você não saiba os valores, nada, com gráfico você consegue observar essa leitura. Observe que no eixo X, quando o X é 1, o Y ele é 1.200.000. Então, a coordenada seria um ganhador, 1.200.000. Quando você vê que tem dois ganhadores, ele já baixa para 600.000. Quando você tem três ganhadores, já vai para 400.000. Quatro ganhadores, e assim vai sucessivamente, como a gente viu naquele quadro. O que é que a gente consegue analisar no quadro? Que quanto maior o número, né, de ganhadores, você percebe que o intervalo, a distância entre um ponto e outro no gráfico, ela vai diminuindo. Obviamente que quando você pega 1.200.000 e divide por 2, você tem um buraco no gráfico muito maior do que quando você pega um prêmio de 200 e divide, né, dividido para outros ganhadores, ou seja, uma coisa que você vê de 400 dividido por 2 passa para 200, você vê ali na mesma proporção, é a metade, está tudo certo, mas no gráfico você percebe que 1.200.000 dividido por 2 é um buraco bem maior do que você pegar 400.000 e dividir por 2. Você vai perceber que os pontos eles vão ficar um mais próximos dos outros. E tomando esse sentido, gente, vai parte que ele vem de cima e vai descendo a ponto de ele tender a caminhar rente ao eixo do Y, do X. Por que isso? Porque à medida que você vai aumentando os ganhadores, o valor fica tão próximo que passa quase que ficar distante, fica com uma constante. Observe que se você tem um, um prêmio de 1.200.000 e você divide para uma, duas pessoas, beleza. Agora imagine esse mesmo prêmio e você diga que, por algum motivo, também 1.200.000 pessoas ganharam esse prêmio. Ou seja, cada um vai receber R$ 1. Ou seja, vai ficar... Quanto maior você observa, quanto maior o número de ganhadores, você vai perceber que o valor do prêmio ele vai tender a zero. Ele vai tender a quase ninguém dizer que ganhou nada. Fica um valor tão pequeno, né? Ou seja, à medida que a quantidade de ganhadores vai aumentando, o valor do prêmio ele vai tendendo a zero. Tá? Ou seja, ele não vai ser zero, obviamente, nem que seja alguma moedinha, alguma coisa, décimo de moeda, quem recebeu vai pegar, ou quem ganhou vai receber. Por outro lado, se vocês me entendem, não tem muita valor monetário nesse sentido, utilizando esse caso prático. Por isso que ele fala que vira uma constante, vira alguma coisa que fica só se mantendo ali naquele nível, né? Mas não será zero. Aí ele vem, agora podemos notar que não é possível utilizar uma reta para interpretar graficamente a representação de P por G, ou seja, o prêmio pela quantidade de ganhadores,
para dar 1.200.000. Você não tem condição de fazer isso com uma reta, né? Sempre vai ser querendo ser uma parábola, uma curva. Aí vem, utilizaremos, então, o traço de uma curva que contém os pontos correspondentes à grandeza. O que é que ele fez? No primeiro gráfico, ele apenas marcou os pontos, marcou as coordenadas. E depois, ele, por meio de uma curva, ele simplesmente fez a ligação entre todos os pontos, que você observa ainda com mais clareza que se trata de uma curva. Você não tem condição de representar esse gráfico por meio de uma reta. É isso que ele está querendo dizer. Então, nesse gráfico, não consideramos o valor do prêmio entre os pontos 1 e 2 no eixo G, pois consideramos os ganhadores como uma variável discreta, ou seja, não existe. Não existe 1,4 jogador. Tá, tudo bem. Você não vai ter um ganhador, um ganhador e meio. Você não tem. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, sempre são números inteiros. Pronto, com isso, gente, acho que não tem muito comentário a se fazer. A leitura do gráfico a gente já sabe, né, que uma grandeza vai representar o eixo X, a outra grandeza representa o Y. Então, você analisa apenas uma fração, ou cada razão vai ser um ponto, uma coordenada nesse gráfico. Daí vem essas duas perguntas na página 95. Ele fala, o gráfico que representa uma grandeza inversamente proporcional pode ser representado por meio de uma reta? Por quê? No próprio texto, né, gente, ele já tinha informado que não era possível, você não tinha como representar uma situação como essa por meio de uma reta. Então, a resposta, obviamente, é não. Agora, por quê? Você vai simplesmente dizer porque essas grandezas não admitem uma razão, entende, gente? Uma razão constante. Quando você pega um e divide pelo outro, né, você vai perceber que essa razão ela fica sempre variando. Tá, gente? Então a resposta é não. Tá? Por quê? Porque essas grandezas não admitem uma razão constante. Certo? Na segunda pergunta, ele fala: o produto entre grandezas inversamente proporcionais pode ser um número negativo? Sim, obviamente. Você vai dizer que sim. Aí ele pergunta: justifique. Eu vou simplesmente dizer que não há limitação quanto a esse quesito. Nada é falado, nada é uma propriedade é demonstrada dizendo que esse caso não pode acontecer, nada na definição, nada na parte de razão, nada vai dizer, gente. Você não pode dizer que há uma limitação entre esse negócio ser ou não ser negativo. Tá? Eu posso muito bem fazer uma relação entre temperatura e horário do dia. E aí, o horário do dia, você pode dizer que está pegando um horário, uma temperatura negativa diante de um horário que é, obviamente, positivo. Não vai te impedir de você fazer uma razão, uma relação entre essas duas grandezas. Então, a resposta é não. Por quê? Porque não há limitação nesse sentido, certo? Então, o fato de você obter uma resposta negativa não significa que ela está errada, tá? Vai depender da situação. Então, vamos aí finalmente entrar no exercício da página 95, que ele de fato ele já encerra o nosso assunto do simulado. É o último exercício que temos aí apenas com 5 questões, e daí a gente tem condições de já começar a nossa revisão, né? Quando eu tinha observado que eu queria fazer isso pelo menos na quarta-feira, foi olhando o livro lá que era do 7º ano, obviamente eu estava equivocado. No caso aqui de vocês, esse exercício ele já finaliza o nosso assunto e a gente consegue praticar questões com mais antecedência. Então vamos lá. Primeira pergunta. Considere a expressão A vezes B é igual a 500, sendo que A e B são números racionais, tá, gente? Ou seja, são números que podem sim ser escritos na forma de fração. Responda. Letra A.
Isso, Júlia. A última atividade que temos no livro. Está dentro da unidade 3, esse é o último exercício. Depois a gente já entra na revisão. Então, vamos lá. Letra A. Essa expressão relaciona duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Gente, observe que essa expressão ela está no mesmo formato que acabamos de ver, né? Lá na expressão do número de ganhadores com o valor do prêmio, você percebeu que a gente sempre fazia como um produto. Lá naquele caso foi P vezes G, que dava 1.200.000. Então, se aqui tem A vezes B, que dá 500, você tem também uma situação de inversamente proporcional. Ainda assim, né, podemos dizer que esse B, ele simplesmente vai para o outro lado da igualdade dividindo, o que torna ele, sim, uma relação de inversamente proporcional. Então, se ele nos deu isso aqui na letra A, e você sabe que isso daqui foi o que ele nos deu, e que isso aqui é 500, você sabe muito bem que você pode escrever isso. Assim como aconteceu na introdução do assunto. Então, é uma situação de inversamente proporcional. Na letra B, temos que qual deve ser o valor de A se B for igual a 0,1, ou seja, 1/10. Então, repito, qual é o valor de A se B ele é 0,1? Então, praticamente é você pegar essa expressão aqui, dar da mesma forma, você pode tanto aplicar aqui como aqui, vai dar do mesmo jeito, de qualquer maneira você vai ter que sair dividindo. Então, vamos lá. Se eu pego essa razão e digo que B assume 0,1, claro que no seu simulado, você obviamente vai puxar a calculadora, né? Eu não espero que você faça alguma coisa diferente. Mas, se você tiver que fazer isso na mão, é só você vir aqui e converter esse valor decimal aqui em sua forma de fração. Obviamente, ele disse que era racional na introdução da questão. Então, esse 0,1 você pode escrever como sendo 1/10. 1/10, o que a gente vai fazer? O orelhão e o orelhinha, lembrando que aqui embaixo do 500 você tem, né, 1 como sendo o seu divisor. Então, o que é que eu vou ter aqui? Vou até botar até para baixo. Então, 500 vezes 10, você tem 5.000. 1 vezes 1 é 1. Então, o resultado é simplesmente 5.000. Então, esse é o valor de A quando B assume 1/10. Tá bom? É só substituir. Na letra C, qual é o valor de B se A for igual a 2.000? Então, a gente pode sim pegar a mesma fração, tanto faz, gente, qualquer um desses dois formatos, repito, dá a mesma coisa, é só substituir. Aí você tem C, vou repetir aqui a mesma proporção, 500 sobre B, e ele diz que quando A é 2.000, então vamos substituir aqui, 2.000 é igual a 500 sobre B, tá? Nesse caso aqui, a gente já vem direto para a multiplicação cruzada, né? Vai dar 2.000B, que vai ser igual a 500 vezes 1, que é 500. Pronto, o que é que eu vou ter aqui? B vai ser igual a 500 dividido por 2.000. Pronto. Aqui, para facilitar nosso lado, a gente aqui, ó, corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, né? Que significa que eu estou
dividindo ambos por 100. E temos aí 5 dividido para 20, o que vai me dar um resultado de 0,25, né? Pronto, aí. Letra C feita. E vem finalmente a letra D, dizendo: a grandeza A ou B pode assumir o número 0? Aí você, por quê? Vamos lá, gente. Nesse caso, ele está perguntando se pode assumir o valor 0. E eu vou dizer para você que não. Basta você analisar essa situação aqui que foi dada como resposta na letra A. Se você dizer que qualquer um, ou até os dois, né? Os dois não, né? Se você multiplicar 0 por 0, beleza, vamos dizer que assim também vai. Mas vamos ver a pergunta. Ele disse o quê? Se você substituir, assumir tanto A ou B por 0, se você colocar 0 aqui vezes qualquer coisa, aqui vai dar 0, não vai dar 500. Tá? Então, quer dizer, não pode. Não tem condição aqui de você dizer que A pode ser 0, que B pode ser 0, porque o valor aqui, né, não vai constar. Tudo bem? Então, a resposta é não. Por quê? Porque isso implicaria em dividir 500 por 0. Tá certo, gente? Dividir 500 por 0. E como eu já tinha sempre, a gente sempre brincava com vocês aqui, dizendo que na tábua de Moisés, o primeiro mandamento diz que nunca dividirás por 0, né? Quem lembra disso? Não tem divisão por 0, gente. Essa divisão ainda não está definida, né, nesse universo que estamos estudando agora. O professor coloquei não porque o valor não ia contar. Você fala que implicaria em dividir por 0, só isso. Que é uma resposta melhor, né, nesse ponto de vista. Você fala não. Aí você, por quê? Porque implicaria em uma divisão por 0. Pronto. Tá? Por quê? Tanto na letra A como na letra B, quando você substituir o B ou quando você substituir o A, se você colocar 0, observe que sempre, olha, o valor que você deu, ele vai sair como sendo divisor. Tanto em B, que foi aqui, ó, 0,1, você teve que dividir, tanto em A. Olha o 2000 aqui do A, quando ele foi parar no denominador. Você vai, certamente, se for 0, o 0 vai para baixo. Então, simplesmente diga isso. Não, porque isso vai implicar em uma divisão por 0. Tá certo, Luiz? E acabou. Tá. Então, observe que eu posso simplesmente pegar uma situação como essa e se fazer uma pergunta nessa situação. Dizer, olha, tem uma letra vezes outra, ou seja, uma grandeza vezes outra, deu 1000. Aí te perguntar, é uma situação de inversamente proporcional? Você vai dizer sim. Esse valor pode assumir 0, pode assumir 0 e te dar uma justificativa errada, sabe? Dizer que poderia sim ser por 0, que nada vai mudar. É uma questão que praticamente você não precisaria de conta, mas precisaria de uma atenção sua na hora de acertar. A letra C não, Júlia, presta atenção. Na letra D, letra C está no quadro. Letra C está no quadro, está feito. A letra D é que fala se é possível dizer que A ou B pode ser 0. Mas você vai dizer que não. Por quê? Implicaria em uma divisão por 0. Pronto. Beleza, mas aí implicaria em uma divisão por 0, viu? Se você falar do 0, significa que o 0 está em cima e não embaixo. Por 0. Não vou dizer para a Cleide que você está errando essas coisinhas, viu? Ela desceu o cacete em você. Pronto, gente. Alguma dúvida aqui nessa primeira questão em identificar quando é inversamente proporcional, em fazer uma substituição
em um valor proposto, eu simplesmente posso te dar essa relação no simulado e dizer qual é o valor que A assume quando B é 2, quando sei lá é 3. Você faz a continha aí rapidinho no seu caderno, numa folha, e marca a alternativa, sem medo de ser feliz. Pronto, posso apagar? Posso apagar, gente? Pode. Pra mim, pode. Não sei pros outros. Pronto, beleza? Mas era para ter apagado, ter lavado esse apagador, mas o tempo não ajudou. O apagador está mais manchando o quadro do que limpando. Pronto, já temos um horário, vamos fazer aqui a chamada. Já é 7h48, beleza, já deu tempo para todo mundo entrar. Que oitavo ano, cadê? Pronto, achei. Hoje é dia 17. Vamos lá, Arthur Henriques. Arthur Henriques, tá no chat. Arthur. Não falou nada até agora. Eu espero que ele esteja consciente, né? Eu aqui volto a falar de novo. O fato de estar presente no chat não significa que eu considere presença. Se não me responder, nem que seja nesse momento, vai receber falta. Cauã já falou. Daniel também. Presente, professor. Bom dia. Evelyn, que eu não vi ainda. Faltou, acho. Faltou. José Roberto. Faltou. Júlia já falou. Luiz Carlos também. Luiz Gustavo. Faltou. Luiz Otávio Dantas. Falou presente. Pronto, beleza. E Luiz Otávio Duarte. Presente. Pronto, beleza. Então, 4 pessoas aí não respondeu a chamada. E hoje é um dia complicado, né? São 2 aulas de matemática, né? Significa que são 2 faltas. São 2 horários seguidos. Pronto. Vamos agora voltar para o exercício. Temos aí segunda questão. O que ele fala? Escreva a relação entre grandezas inversamente proporcionais x e y representadas nos gráficos a seguir. Pronto, gente, é só fazermos as devidas observações, né? Você tem aí o eixo x e você tem o eixo y, só que você observa que no caso agora, né, nesse caso, o y ele está assumindo valores negativos, tá bom? Vamos lá, então escreva uma relação entre grandezas inversamente proporcionais x e y representadas no gráfico a seguir. Deixa eu ver como é que eu vou representar aqui com vocês. Eu acho que é só pegar qualquer um e dividir, né? X por y. Escrevo uma relação, deixo uma questão muito aberta. Posso dizer que seria a temperatura com o horário do dia. Seria uma relação nesse sentido, onde você começa onde você tem valores negativos, e no X você tem valores positivos. Poderia ser muito bem uma situação como essa, mas de tal maneira que, observe que quando X é 1, Y ele é -5.
tá, gente? Então, quando x é 1, y ele é menos 5. Então, se eu pego e considero a temperatura como sendo a primeira grandeza, vai ser menos 5 dividido por 1, que me daria aí o menos 5, tá? Então, vamos botar uma situação como essa, somente para representar essa segunda questão do livro. Então, segunda, e eu digo o quê? Que considere o y como sendo temperatura. Vou escrever desse jeito. Considere x como horário do dia e y como temperatura ambiente. Pronto. Pronto. E eu vou querer essa razão aqui. Dizer que... Pronto. Então, vamos substituir. No y aqui, o primeiro ponto, né, eu posso dizer que seja menos 5. Apesar de no gráfico, a gente observa que essa linha não está exatamente em cima, né, mas é o mais próximo que eu posso enxergar. Que é 1 por 5. Então, aqui vai ser menos 5 e o x vai ser 1. O que é que eu estou dizendo? Que a temperatura é menos 5 graus a 1 hora da manhã, digamos dessa forma, tá? Então, isso aqui vai me dar menos 5. Isso aqui seria a minha resposta, tá? Menos 5. Uma situação apenas que esse caso vira uma verdade. Vamos para a terceira. A tabela a seguir relaciona a velocidade e o tempo de um automóvel percorre 720 km. Copie a tabela e complete-a. Vamos fazer aqui a nossa tabelazinha. Terceira questão. São quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui ele colocou velocidade y. Y e outro tempo x. Pronto, aqui ele botou 80. Aqui botou 90. Embaixo 9, 8, 7,5. Colocou 7,2. E por último colocou 6.
Aí vem na letra A. Qual é o valor da constante de proporcionalidade entre essas grandezas? Principalmente, gente, primeiramente, vamos completar essa tabela. Certo, Júlia? Eu não vou apagar agora, não. Vamos terminar minha vez que eu começo a responder. Pronto. Pronto, gente. Agora aqui a gente vai ter uma tabela que precisa ser verificada. Nesse ponto, até vou aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção de vocês nessa questão do inversamente proporcional. Vamos aqui. Olha, o que ele está dizendo? Quando a velocidade é 80, o tempo é 9. Quando a velocidade é 90, o tempo é 8. Só aqui, mesmo que fosse uma questão de prova, onde você não saberia se tratava de um assunto de inversamento diretamente. Como assim, professor? Obviamente, se estamos estudando inversamente proporcional, significa que os resultados, os exercícios são de inversamente proporcional, né? Mas na prova, você não vai ter essa marcação dizendo quem é quem. Vai caber a você desenvolver sua estratégia de resolução. Então, o que é isso? Observe que aqui é o clássico caso de inversamente proporcional, onde aqui você tem velocidade com tempo. O que ele está dizendo para você? Quando você tem aqui 80 km por hora, você levou aqui o tempo 9. Vamos dizer, 9 minutos, né, se for essa questão. 9 horas, enfim. Ele não está dizendo aqui se aqui é quilômetro e nem disse qual é a unidade do tempo. Só disse que é velocidade e tempo. Beleza. Observe que quando a velocidade é 80, o tempo é 9. Quando a velocidade é 90, o tempo é 8. O que eu quero dizer com isso? A velocidade aumentou, mas o tempo diminuiu. Tudo bem? Então, vamos fazer essas duas frações. Observe. Essa razão aqui, ó, a primeira, seria 80 dividido por 9. E essa outra aqui, ó, seria 90 dividido por 8. Suponha que você não soubesse isso. Tá? Então, o que acontece? Aqui, você também vai dizer que não sabe. Deu para entender o que eu estou querendo chegar?
Só para a gente analisar, para descobrir os outros. Vou fazer aqui um pouquinho mais detalhado. Então, você teria 80 está para 9, assim como 90 está para x. Repare o que vai acontecer quando eu desenvolver essa conta como se estivéssemos fazendo uma situação de diretamente proporcional. Eu vou multiplicar direto. Então, ó, faria isso. Ó. 80 vezes x, 80x. Né? E 9 vezes 90 daria 900, né? Se fosse por 10, menos 9, 810. Pronto. 810. Ficaria x é igual a 810 dividido por 80. Quando você tem aqui, ó, você corta esse zero com esse zero, ficaria 81 dividido por 9. Aqui vai dar quanto? 9. Deu o valor que tinha dado no quadro? É razoável você dizer que você aumentou a velocidade e o tempo permaneceu o mesmo? Isso está correto, gente? Não, né? É um valor que está equivocado. Como é que você pode entender que assim, o tempo agora é uma constante, não importa quanto mais rápido você anda, o tempo vai permanecer igual, vai permanecer os mesmos 9? Não é, né? Observe que está tudo feito certinho. Você teve aqui, ó, 80 está para 9, assim como 90 está para x. Tá tudo aqui, beleza. Multiplicou aqui bonitinho, 80x, 181, 810, né? Veio, passou dividindo. Bonitinho. Deu 9. Agora, observe quando você trata da questão que eu falei para vocês, que é só inverter, quando é um caso de inversamento proporcional. Vou fazer aqui do lado. Então, está aqui. A proporção que eu tinha era 80 por 9, né? Isso aqui tinha 90 está para x. O que é que eu disse que é inverter? É você pegar qualquer uma dessas duas razões aqui e você trocar o numerador com o numerador de posição, o numerador com o denominador de posição, ficando 80 está para 9, assim como x está para 90, tá? Troquei a segunda razão e vou refazer agora a operação. Ó, o que é que eu vou ter aqui? 9x e vamos ter aí 80 vezes 90. 80 vezes 90, temos aí 7.200. Eu tenho que x dividido por 9. O que foi que mudou com esse resultado, gente? Quem consegue perceber a diferença? O que foi que está errado aí? Olha direito. O 9 vezes? 9x é 9x, tá certo. O 7.200? Está dizendo que 80 vezes 90 não dá 7.200? Não, isso está certo. O Daniel disse que é 800. Eu estou vendo. Não, Daniel, não é isso não. Oitenta vezes 90 está tudo certinho. E dividido por 9
Também Professor, vai dar 800, tá tudo certinho. Mas eu lhe pergunto, oi, é que antes era 90 dividido por x, depois mudou x dividido por 90? não, isso aqui é um caso de você ver essa relação, que algumas coisas que vai acontecer na sua prova, quando você verificar que é diretamente proporcional, você simplesmente vai trocar uma dessas duas frações de posição. O problema, gente, que eu chamo a atenção de vocês, é que a gente desconsiderou os tal 720 que foi falado no início. Lembra do 720? Sim, o Daniel disse que era 7.200 sobre 9. Não, vai dar os 800 do mesmo jeito. Se você dividir, isso aqui tá certo. Não é esse ponto, não. Estou chamando a atenção, lembre dos 750, dos 720 quilômetros Que mudou para 7.200? Vou dar a dica de novo. Observe o que aconteceu na primeira questão. Ele disse que você tinha uma razão, uma A vezes B, que dava 500, não foi? Você entendeu o que eu estou tentando chegar? É só você substituir. Você tem um A vezes B que dava 500. Nesse caso, vai ser um X vezes um Y vezes X, que vai dar 720. É a mesma coisa. Entende o que eu estou querendo chegar? De novo, Júlia, olha o que aconteceu na primeira questão. Ele fala, considere a expressão A vezes B, que é igual a 500. E a gente respondeu na letra A de que era uma situação de inversamente proporcional. Significa que o padrão de inversamente proporcional é sempre esse. Aí, quando a gente chega aqui na terceira questão, você observa que você tem velocidade com o tempo. É uma situação também de inversamente proporcional. Se você aumenta a velocidade, o tempo tem que diminuir. É só você substituir as informações. Vai pegar essas duas grandezas, vai multiplicar e vai dizer que ela dá igual a 720 quilômetros. Ainda vou dar uma dica. Aqui vai dar 96, ó. R$ 96. Hein, Daniel, Júlia. Cauã. Eita, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá bem, tá bem. Vamos lá, vamos voltar de novo para o assunto. Lá na página 94, vamos ler de novo a afirmação que ele fez. Página 94, lá quando tem aqueles dois gráficos. E disse o quê? A relação entre o valor de prêmio da loteria e o número de ganhadores é uma inversamente proporcional. Por quê? E quanto mais ganhadores, menor será o valor do prêmio. Até aí você entendeu. Depois, o que ele falou mais? Vamos expressar essa relação entre o valor do prêmio e o número de ganhadores. Percebeu? Valor do prêmio e o número de ganhadores. E atribuir o valor do prêmio como sendo P e o número de ganhadores como sendo G. Como é que ele montou? Ele disse que o valor do prêmio era igual a 1.200.000.
Então, você vai saber, obviamente, que esse valor, né, o valor do prêmio, que ele chamou de P, é você literalmente pegar esse 1.200.000 e dividir pela quantidade de ganhadores. Não foi? Quando você pega essa situação aqui, dá quanto? 1.200.000. E você divide o G, você pode simplesmente fazer isso. Multiplicação cruzada, onde vai ficar? P vezes G, 1 vezes 1.200.000. Por isso que eu falo, a multiplicação cruzada, isso aqui é uma razão e proporção, gente. É do mesmo jeito. Então, se você representar desse jeito, também vai dar isso. Aí o que ele vai dizer para a gente? Como o valor do prêmio depende do número de ganhadores, o produto entre essas grandezas é uma constante. Ou seja, o produto entre essas duas grandezas. O que é produto, Júlia? A multiplicação. O produto é o resultado da multiplicação. Você tem o primeiro fator, né? Ou seja, o fator, primeiro fator, segundo fator, e o resultado é chamado de produto. O produto é você multiplicar um número pelo outro. Está dizendo o quê? Pegou isso daqui, você vai encontrar uma constante. Aí ele chega. Vamos verificar como se comporta o gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Primeiramente, aí ele fala, tudo bem, essa parte de montar de gráfico não é o que eu quero chegar aqui. Aí ele vem agora embaixo. Nesse gráfico, não consideramos o valor do prêmio entre os pontos 1 e 2, no eixo G, pois consideramos que os ganhadores com essas variáveis são discretas, ou seja, não existe, por exemplo, 1,4 jogadores. Aí ele fala, assim, a curva desse gráfico é característica para a relação de inversamente proporcional. Mas observe, que na página, logo no início do assunto, na página 95, ele volta a falar dizendo o quê? Quando falamos de diretamente proporcionais, vimos que a razão entre as grandezas é constante. Quando era diretamente proporcional, você tinha situações assim, que, sei lá, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6. Lembra? Quando era diretamente proporcional, significa que essa divisão, isso daqui vai dar sempre um valor. É uma constante. Vai dar sempre um valor fixo aqui, de 0,5. Então, quer dizer, tanto faz você dividir 1 por 2, tanto faz dividir 2 por 4, tanto faz dividir 3 por 6, esse valor aqui é constante, não vai mudar. Agora, quando se trata de uma coisa que é inversamente proporcional, ele fala o quê? O produto entre essas grandezas é uma constante. O produto, Júlia. O que é o produto? Quando você pega um aqui, ó, em vez de você pegar essa divisão, você vai multiplicar 1 por 2, 2 por 4. Vai dar sempre uma constante. Por isso que ele escreveu isso aqui, ó. Compreendeu agora? Nessa situação agora, na terceira questão, ele pegou e botou, você tem velocidade e você tem tempo, e pediu para você completar essa tabela. Você já sabe que é inversamente proporcional. O que é que você vai fazer? Entende agora que o produto entre essas grandezas será uma constante.
Aí ele vai lhe perguntar, quem é essa constante? Basta você simplesmente multiplicar. Por isso que eu estou afirmando que aqui vai dar 96. E agora? Como é que você vai multiplicar? Vai dar quanto aí? E aí, gente? Só temos essa questão e a próxima. E o assunto acaba. Vamos responder. E aí? Ninguém ainda? Tá bom, vou desistir, vou entregar meus pontos, né? Porque senão a aula termina e ninguém responde. Vou chamar só a atenção de vocês uma coisa. O que é produto entre grandeza, gente? 80 vezes 9 vai dar quanto? Vai dar 720. Se você pegar 90 vezes o 8, também vai dar 720. Deus que eu estou tentando dizer, o produto, a multiplicação entre as grandezas é a mesma. Se você sabe que esse vezes esse vai dar 720, se você pegar esse vezes esse, também vai dar 720. Quem é o número que multiplicado com 7,5 também vai dar 720? 96. Quem é o número que multiplicado por 7,2 vai dar 720? 100. Quem é o número que multiplicado por 6 vai dar também 720? 120. Deu para ficar claro agora isso? É só multiplicar. É só isso, é só multiplicar, só isso. Enquanto o outro, a divisão entre as grandezas vai dar o mesmo valor. Quando é inversamente, é a multiplicação. Qual é o inverso de uma divisão, gente? A multiplicação. Você não está dizendo que é uma situação de inversa? Então, qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Então, multiplica o bendito das grandezas, que você vai ver que o valor é o mesmo. Observe no enunciado, 720. Ele falou sempre a relação entre velocidade e tempo do automóvel percorre 620, porque dá 620. Então, só você perguntar, qual é o número que multiplicado com 7,5 vai dar 720? Então, vai dar quanto? 7,5 vezes x, 720, dividindo 720 por 7,5 vai dar 96. X é igual a 96. É a mesma coisa. Você vai fazer isso com todo mundo. Olha. Aí chega agora para gente. Letra A.
Qual é o valor da constante de proporcionalidade dessas grandezas? Qual é essa constante, gente? De novo, 720, basta multiplicar. Então, letra A é 720. Letra B. Que expressão relaciona a grandeza XY? Que expressão, gente? De novo, 720. Pronto. Tá? Ou seja, vamos até escrever até mais claro. Vou até dizer o quê? Né? Aqui, ó, tanto faz y vezes x, x vezes y. Eu vou botar aqui, x vezes y é 720. Tá aí a expressão que tem na letra B. E agora vamos para a quarta. Considere os pares ordenados x e y, substituídos pelos valores da velocidade e do tempo na tabela anterior. Ou seja, literalmente, pegar essa bendita tabela aqui, vamos fazer o gráfico com ela. Tá bom? Isso. Ó. Aí ele vem, represente esses 5 pontos em um plano cartesiano, utilizando intervalos de 10 no eixo das ordenadas, intervalo de 1 no eixo das abscissas. Né? Se ligarmos esses pontos, eles formarão uma reta. Obviamente, eu vou fazer o gráfico com vocês aqui para completar e contextualizar a questão, mas a gente já viu no enunciado da página 94 de que não é possível ter uma reta nesse gráfico. A gente já viu. Vai dar uma curva. Tá? Vou fazer o gráfico do desencargo de consciência, mas não vai ser uma reta. Posso apagar isso aqui? Sim. O que foi que ele disse para a gente? Que ele quer um intervalo de 10 nas ordenadas e o intervalo de 1 nas abscissas. Aí eu vou lhe perguntar, o que é abscissa e quem é ordenada aí no gráfico? Hein, gente? Rapaz, eu vou me focar no pé de coentro. A abscissa é o eixo X, gente. Coordenadas é o eixo Y. Ele quer que em X seja de 1 em 1 e Y seja de 20 em 20.
Pronto. Qual foi o que a gente encontrou no nosso gráfico? Quando o tempo é 9, a velocidade é quanto? 80. Então, vamos lá. Aqui, ó. De 1 em 1, como pediu a questão. Quer dizer, vamos lá. Quando o tempo é 9, a velocidade é 80. Aqui de 20 em 20, vou botar aqui 20, 40, 60, 80, 100. Então, vamos lá. Quando o tempo é 9, a velocidade é 80. Então, 9, 80. Significa que está aqui, ó. O outro, quando x é 8, o tempo é 90. Vamos lá. Se aqui é 80 e aqui é 100, conforme ele pediu para a gente escalonar de 20 em 20, 90 vai dar aqui na metade, né? Pronto, então vamos lá. De 90 e ligando com 8. Opa, aqui não, aqui está errado, aqui é 9. Vamos ver aqui. 90, 98. Pronto, vamos lá. O outro, quando o tempo é 7,5, 96. 7,5 é a metade aqui, ó, entre 7 e 8. Então, 96, onde é que vai ser? Então, vamos lá. Metade entre 90 e 100. Que daria 95, um pouquinho a mais. 96. Então, vamos fazer essa ligação. O outro, quando x é 7,2, 7,5, 7,4, 7,2. Vou botar aqui, dois tracinhos, né? Quando é 7,2, a gente encontrou 100. Outro, quando é 6, dá 120.
Agora vou unir esses pontos. O que ele fala? É uma reta? Não. Pronto, a quarta questão se conclui. Lembrando, para eu analisar se era uma reta ou não, bastava ter prestado atenção no enunciado do texto, do assunto. Não é possível. Então, se chega lá no seu simulado, eu digo que é uma relação de inversamente proporcional e te coloco entre os gráficos possíveis um que seja uma reta, nem considere isso, tá? Pronto, gente. Isso aí é um gráfico relativamente simples. É só você unir os pontos que a gente encontrou, né? 80 com 9, 90 com 8, 96 com 7,5, 100 com 7,2, 120 com 6, e assim sucessivamente. Você vai ver que esses pontos vão ficar realmente muito próximos uns dos outros, mas você observa que você não consegue ligar todos esses pontos com uma reta. Tá? Não consegue. Aí eu lhe pergunto, gente, quem é que tem um gráfico com uma reta? Hein, gente? Qual é a relação que tem uma reta no gráfico? Isso. As diretamente proporcionais. Elas sim vão oferecer para a gente uma reta. As inversas, não. Você certamente, se você botar as páginas para o assunto, para os exercícios que a gente resolver, você vai perceber que quando é diretamente proporcional, ela é sempre uma reta. Tá? Então, se for para chamar a atenção de um ponto, observe essa afirmação que tem em cima da página 95, em cima do exercício, que fala, quando falamos de grandezas diretamente proporcionais, vimos que a razão entre essas grandezas é uma constante. O que é razão? Divisão. Agora, vimos que ao trocar de grandezas inversamente proporcionais, o produto é uma constante. Certo? Guarde sempre isso. Enquanto um gráfico é uma reta, a outra, o gráfico, vai dar uma curva. Então, aqui na prova de vocês, vou até abrir agora o simulado. Avaliação 2000, simulado 2. Pronto, oitavo ano. Vai ter uma questãozinha que eu vou pedir exatamente para vocês analisarem essa bobagem.
de me dizer qual é o gráfico possível de uma relação lá entre grandezas. Segunda, eu acho que é terça, né? Terça-feira eu mostro a você. Segura aí a ansiedade. Viu? Vai ter sim uma questão de gráficos, mas não é um gráfico para vocês interpretar. Vai ter alguns gráficos possíveis, vocês vão analisar os pontos, já sabendo disso que a gente afirmou, né? Quem é reta, quem é curva, qual é a razão entre o diretamente proporcional, né? Ou qual é a constante entre o diretamente proporcional, qual é a constante entre o inversamente proporcional. Olhou lá, não tem trabalho nenhum. Se você entendeu esses conceitos, já vai direto, ó, marcou, parto o abraço. Olha, Cauã, eu acho que deve ser terça-feira, né? As provas de matemática, se eu não me engano, estão sendo sempre às terça-feiras. Mas olha na plataforma. Ô, professor, dia 24, Oi. parece, vai cair na segunda-feira. É de segunda a sexta. Como é que é? Sua voz está bem baixa. É segunda-feira. Segunda? Vai começar segunda-feira Não, que até vai sexta. começar segunda-feira, eu sei. Ele está perguntando quando é a prova de matemática. Eu acho que é na terça. Ah, tá. Na terça, no caso, dia 25. Começa dia 24, Júlia. Agora, mas eu acho que matemática é dia 25. Vocês teriam aí pronto. Então, gente, a aula já está encerrando. Amanhã a gente já começa as nossas revisões. Naquela velha pegadazinha de sempre, né? Mais ou menos como é que vai dar esse simulado. Resolvendo as questões que vamos iniciar amanhã.